17 de abril de 2022. Cor litúrgica: branco. Páscoa do Senhor. Domingo. Primeira leitura: At 10,34 a 37:43. Leitura dos Atos dos Apóstolos 39. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando numa cruz. 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se 41 não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus. 42. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. 43. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para contar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Segunda leitura, CL 3,14, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. 2. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. 3. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus. 4. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, João 20,19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. 2. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. 3. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 4. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. 6. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão. 7. E o pano que tinha estado sobre a cabeça. 8. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Ressuscite com Cristo e busque as coisas do alto. 17 de abril de 2022. Meus irmãos e minhas irmãs, para ela, Maria Madalena, foi muito desafiador tocar nesse mistério, pois, nós, hoje, já temos a evidência de tudo isso, mas, certamente, para ela e para os primeiros discípulos de Jesus foi um desafio acolher esta potência do amor de Deus. Diz o Evangelho que Madalena vai ao túmulo de Jesus quando ainda era escuro. E isso não é um mero detalhe de uma temporalidade, mas é um detalhe de uma. Se nós ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto, onde Ele está sentado e onde nós também reinaremos com Ele para toda a eternidade. A ressurreição não é só dizer, façamos de conta que não aconteceu nada, vamos tocar a vida em frente, mas é dizer, aconteceu tudo porque, nesse mistério,
está Cristo ressuscitado, e Ele é o tudo da nossa vida. Então, as experiências de dor, as experiências de sofrimento pelas quais você passa, não faça de conta que elas não existem, elas existem e tocam a sua humanidade. Talvez, elas arranquem de você lágrimas e tragam muitas dores e muitos sofrimentos, mas diga que, no meio dessa situação, aconteceu tudo porque Jesus está vivo e Ele está ao teu lado. Acontece aqui, na cena do Evangelho, um imprevisto, a pedra foi retirada. Isso aqui não estava no script, não era prevista essa realidade, mas ela acontece. O primeiro pensamento que Maria Madalena tem: roubaram o corpo. Nós não nos acostumamos com as boas notícias, nós somos tendenciosos a pensar só nas coisas negativas, pois elas nos atraem muito. Basta você perceber quando chega uma notícia ruim para você, no seu WhatsApp, na sua rede social, a nossa tendência imediatamente é compartilhar, mas quando chegam as notícias boas, nós temos muita dificuldade de espalhá-las, de replicá-las, e é uma tendência do nosso coração que a ressurreição de Jesus também precisa tirar. Maria Madalena teve de se acostumar com aquela boa nova, Maria Madalena teve de se impactar, se deixar impactar por aquela boa notícia, aquele bom imprevisto que aconteceu, pois aquela aparente ausência do corpo de Jesus indicava uma outra coisa, a ressurreição. Por isso, hoje, na existência desses momentos, dessas ausências, desses vazios, atenção, Cristo está chegando com a sua ressurreição, Cristo está trazendo coisas novas. Levante o seu olhar para Cristo porque Ele faz novas todas as coisas, no poder da sua ressurreição. Então, neste dia, se nós ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto, onde Ele está sentado e onde nós também reinaremos com Ele para toda a eternidade. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 17 Santa Catarina Tecaquitas Virgem 1656-1680 24 anos padroeira ao lado de São Francisco de Assis. A bem-aventurada Catarina Tecaquita foi honrada pela Igreja com o título de padroeira da ecologia e do meio ambiente. Infância indígena e orfandade. Ela nasceu no ano de 1656, perto da cidade de Port Orange, no Canadá. Seu pai era o chefe indígena da nação Mohawks, um pagão, enquanto sua mãe era uma índia cristã catequizada pelos jesuítas, que fora raptada e levada para outra tribo, onde teve de unir-se a esse chefe. Não pôde batizar a filha com o nome da santa de sua devoção, mas era só por ele que a chamava Catarina. O costume indígena determina que o chefe escolha o nome de todas as crianças de sua nação. Por isso, seu pai escolheu Tecaquita, que significa aquela que coloca as coisas nos lugares, mostrando que ambas, consideradas estrangeiras, haviam sido totalmente aceitas por seu povo. Viveu com os pais até os 4 anos, quando ficou órfã. Na ocasião, sobreviveu a uma epidemia de varíola, porém ficou parcialmente cega, com o rosto desfigurado pelas marcas da doença e a saúde enfraquecida por toda a vida. O novo chefe, que era seu tio, acolheu-a, e ela passou a ajudar a tia no cuidado da casa. Na residência pagã, sofreu pressões e foi muito maltratada. Educação cristã e fuga. Catarina, que havia sido catequizada pela mãe, amava Jesus e obedecia à moral cristã, rezando regularmente. Era vista contando as histórias de Jesus para as crianças e os idosos, que ficavam ao seu lado enquanto tecia, trabalho que executava apesar da pouca visão. Em 1675, soube que jesuítas estavam na região. Desejando ser batizada, foi ao encontro deles. Recebeu o sacramento um ano depois,
e o nome de Catarina Tekakwitha, devido à sua fé, era hostilizada, porque rejeitava as propostas de casamento. Por tal motivo, seu tio, cada vez mais, a ameaçava com uma união. Quando a situação ficou insustentável, ela fugiu. Procurou a missão dos jesuítas de São Francisco Xavier, em Sault, perto de Montreal, onde foi acolhida e recebeu a primeira comunhão, dando um exemplo de extraordinária piedade, amor à natureza e santificação. Sempre discreta, recolhia-se por longos períodos na floresta, onde, junto a uma cruz que ela havia traçado na casca de uma árvore, ficava em oração, sem, entretanto, descuidar-se das funções religiosas, do serviço da comunidade e da família que a hospedava. Em 1679, fez voto perpétuo de castidade, expressando o desejo de fundar um convento só para moças indígenas, mas seu guia espiritual não permitiu, em razão da sua delicada saúde. Embora reservada, Catarina se apresentava sempre bem disposta e alegre com todos, e diligente no serviço aos idosos e doentes. As tribulações e as austeridades de sua vida em breve acabaram com sua saúde. Com alegria sobrenatural, sentiu ela aproximar-se do seu fim. Sua oferta durante a Quaresma de 1680, alguém lhe perguntou o que ofereceria a Jesus. Eu entreguei minha alma a Jesus no Santíssimo Sacramento, e meu corpo a Jesus na cruz, confidenciou ela com candura. Morte e milagre. Aos 24 anos, ela morreu no dia 17 de abril de 1680. Momentos antes de morrer, o seu rosto desfigurado tornou-se bonito e sem marcas, milagre presenciado pelos jesuítas e algumas pessoas que assistiam. O milagre. A fama de suas virtudes espalhou-se rapidamente e possibilitou a conversão de muitos irmãos de sua raça. Catarina, que amou, viveu e conservou o seu cristianismo só com a ajuda da graça. Por muitos anos tornou-se conhecida em todas as nações indígenas como Lírio dos Mohawks, que intercede por seus pedidos. A sua existência curta e pura, como esta flor, conseguiu o que havia almejado: que as nações indígenas dos Estados Unidos e do Canadá conhecessem e vivessem a paixão de Jesus Cristo. Canonização. O Papa João Paulo II nomeou a padroeira da 17ª Jornada Mundial da Juventude realizada no Canadá, em 2002. Quando a beatificou. Em 18 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou na Basílica de São Pedro a sua canonização em 21 de outubro de 2012. Sua festa ocorre no dia 14 de abril no Zewa. Catarina Tekakwitha, para nós Catarina, foi a primeira americana à pele vermelha a ter sua santidade reconhecida pela Igreja. Oração. Concedei-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa Catarina Tekakwitha, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A minha oração a ti pedimos a proteção dos povos indígenas do mundo todo, assim como a educação e conscientização do cuidado com a natureza, nossa casa comum. Amando a Jesus, somos capazes de cuidar dos irmãos e do meio ambiente. Santa Catarina Tekakwitha, rogai por nós.